Eu queria começar contando um pouco de onde eu vim, né? A gente veio aqui para falar sobre comunicação, sobre educação e liderança antirracista, o que a gente tem feito para modificar um pouco essa sociedade, né? Mas eu sou a Débora, eu digo que eu sou neta de Irene, filha de Glória, e irmã de Carla, Cristina e Luciana, e mãe da Marina. Então, nós somos uma rede de mulheres fortes, potentes, transformadoras, cada uma no seu papel aí na sociedade. E eu me tornei head de diversidade e inclusão do Grupo Trilhos, que é um grupo de 18 empresas na área da comunicação, na área do entretenimento. A gente faz o Rock in Rio, a gente faz a Maratona do Rio, a gente tem clientes importantes para os quais a gente faz a publicidade e a propaganda. E hoje a gente tem no grupo um projeto em diversidade e inclusão. Eu, desde 2020, ajudei a construir esse planejamento estratégico em diversidade e inclusão, e é um pouco dessa história que eu vou contar aqui. Antes eu queria falar da minha história pessoal. Joca falou do meu pai, Carlos Moura, que nasceu aqui do lado, em Barão do Monte Alto. Meu pai é o filho caçula de 4 filhos da minha avó Irene, e por isso é muito emocionante estar aqui hoje, porque meu pai vem daqui, vem dessa terra, vem desse lugar, e como o Joca mencionou, em 88 trouxe para cá eventos pelos 100 anos da abolição da escravatura. Então é muito importante eu reverenciar nesse momento todo o trabalho do meu pai em prol da igualdade racial. E meu pai teve a minha avó Maria, que era minha avó branca, que foi uma família que o adotou informalmente, mas que bancou os estudos dele a vida toda. E por isso ele pôde chegar onde chegou, ser presidente da Fundação Palmares, e se formou em advocacia em Niterói. Então tem aí uma trajetória, né, de muita luta, de muita conquista, mas também de muito racismo. E o meu empoderamento, essa menina vestida de festa junina, que ninguém tirava para dançar, que mal conseguia sorrir, se tornou essa mulher que, por acaso, eu fiz essa mesma foto, anos depois, na mesma posição. Eu me tornei essa mulher dentro do trabalho. Um dia, no meu trabalho, teve uma palestra falando sobre pessoas negras no mercado da publicidade. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar no trabalho. E naquele momento, eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar sobre esse assunto. Porque no meu trabalho eu não era nem mulher, nem negra, nem mãe, nem filha de pais que tinham feito o trabalho que os meus pais tinham feito. Eu era a Débora, que trabalhava naquele lugar e que queria ser igual a todo mundo que estava ali. No momento em que o trabalho trouxe o assunto à tona, eu pude me reconhecer e me conectar com o trabalho através de tudo aquilo que eu era também, e não somente sendo uma profissional que estava atuando ali naquele lugar. E eu acho que toda essa conversa começa na primeira infância. Aquela menina, vestida de junina, que ninguém chamou para dançar, se talvez na escola onde eu estudasse o assunto tivesse sido abordado, tudo poderia ter sido mais fácil. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos que a gente, desde muito pequenininha, valoriza ela como menina negra, valoriza o cabelo dela, fala muito sobre racismo na mesa de jantar, né? E outro dia a gente estava falando, usamos a palavra racismo na mesa e ela falou, acho que já aconteceu isso comigo na escola. Por quê? Porque ela ouve falar, né? O assunto está na pauta, ela pôde se manifestar, ela teve espaço para falar sobre isso com a gente, o que não acontecia comigo quando eu era muito pequena.
E essa educação antirracista, se ela começa nas escolas, se isso começa a ser falado nas escolas como parte da nossa sociedade, aí a gente pode ser que tenha pessoas mais conscientes num futuro não tão distante. Falando de práticas antirracistas no meio corporativo, a gente, no grupo Dreamers, usa a comunicação como a nossa ferramenta de inclusão. Por quê? Se a gente faz comunicação, se eu atendo clientes como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Casas Bahia, uma seguradora, todo e qualquer cliente, a intenção dele é vender o seu produto, e para vender o seu produto, ele precisa falar com todos os públicos. E para falar com todos os públicos, ele precisa ter uma comunicação que a gente chama de comunicação inclusiva. Senão ele não vai atingir todos os públicos e ele não vai vender o seu produto para todos os públicos. Nós, negros, hoje já sabemos a nossa força econômica, né? Marcas que a gente não consome, por exemplo, porque são consideradas marcas racistas. Então, como a gente trabalha com a comunicação, a gente sabe que precisa trabalhar, fazer uma educação antirracista internamente, para que a gente possa falar isso para fora. Para fazer isso, a gente tem educar os nossos colaboradores no dia a dia, com palestras, trazendo pessoas para falar, criando políticas, né, internas e contratando pessoas negras para trabalharem com a gente. Porque se a gente não tem pessoas negras nas equipes, a gente não tem como falar com todo mundo. A gente não sabe o que a população negra consome. A gente não sabe qual é a linguagem que a gente, população negra, fala. Então, a gente precisa incluir, a gente precisa contratar, a gente precisa fazer vagas afirmativas para que a gente tenha mais pessoas negras trabalhando nas nossas empresas. Nós somos 18 empresas, olha quanta oportunidade a gente tem. Então, a gente usa dessa ferramenta da comunicação como inclusão para que a gente possa fazer a transformação, ou pelo menos contribuir para a transformação da comunicação na publicidade, da comunicação nos eventos, como, por exemplo, o Rock in Rio, como o The Town, que vai ter agora em São Paulo. A gente faz um trabalho junto ao time do The Town e um trabalho junto ao público do The Town antirracista, para que isso possa ser falado e disseminado e para que a nossa comunicação possa ser mais assertiva. E por que essa diversidade, né, de pessoas negras nos times, por que ela importa? Porque ela traz outras perspectivas, a gente não tem mais a chance de trabalhar só com um olhar, né? A escritora Chimamanda fala, o perigo da história única. Se você só tem um lado da história, se você só tem uma perspectiva daquilo, é muito difícil que você possa conversar com todos os públicos, né? Isso traz mais conexão, você ter pessoas negras no time e também pessoas de outros grupos subrepresentados, como a gente fala, né? Traz mais conexão, mais motivação, sensação de pertencimento, inovação, facilidade de resolução de problemas. Eu tenho uma pessoa do meu time que outro dia ela fez uma declaração interessante, que ela, quando era pequena, tinha 8 anos, ajudava a mãe dela na feira. E o que ela faz hoje, ela é gerente de projetos no meu time de diversidade e inclusão. O que ela faz hoje, ela traz muito da época que ela ajudava a mãe dela na feira. Porque ela tinha que ter jogo de cintura, ela tinha às vezes que contar o dinheiro, ela tinha que separar produto, ela tinha que ter a estratégia para vender junto com a mãe dela. Então, eu sempre falo, quando a gente chega nos lugares, a gente precisa levar as nossas vivências, porque elas são o que a gente é verdadeiramente,
e, com isso, a gente pode ter uma melhor resolução dos problemas no ambiente de trabalho. A diversidade traz também vantagem competitiva e é um ativo estratégico dos negócios. Hoje, a gente já tem no grupo Dreamers a certeza de que essa diversidade é um valor para o nosso negócio. Se a gente retroceder com as ações de diversidade, a gente perde em público e a gente perde em valor no mercado. Hoje a gente tem licitações, ainda hoje eu recebi um e-mail, uma licitação que a Artplan, que é uma das empresas do grupo, vai participar, e para essa licitação é perguntado quantas pessoas negras tem na empresa, quantas pessoas negras tem na liderança da empresa, e aí pergunta também pessoas LGBT, pessoas com deficiência, colaboradores e na liderança, que se tem políticas de diversidade e inclusão, se tem ações afirmativas de diversidade e inclusão, e isso tudo conta para a empresa a participar de uma licitação. Então, hoje é uma realidade que não tem mais como a gente voltar, não tem mais como dar passos para trás, porque já faz parte das empresas nesse momento. Quando a gente fala em políticas públicas, né, de promoção da igualdade racial, a gente vê aqui alguns exemplos de políticas públicas que vêm sendo feitas, e são elas que vão ajudar a impulsionar cada vez mais esse caminho da igualdade. Quando a gente fala em igualdade, não é uma competição, né? Não é que a gente queira que só pessoas negras estejam trabalhando nos lugares, absolutamente. O que a gente quer é ter oportunidade igual. O que a gente quer é ter avaliação do nosso trabalho igual. Valorização do nosso trabalho igual. E que sejamos vistos como pessoas negras. E que isso possa fazer com que seja naturalizado, né? Hoje a gente tem o resultado das cotas, depois de 10 anos, as cotas nas universidades, a gente tem esse resultado nos profissionais no mercado, né? E com isso a gente naturaliza a presença de médicos negros, a presença de advogados negros na nossa sociedade. Eu tenho 60 anos, a primeira vez que eu fui a um médico negro foi o ano passado. Nunca na minha vida eu tinha sido atendida por um médico negro. Então, são essas realidades, né, que começam a fazer parte e que se refletem no meio corporativo e no mercado de trabalho. São vários benefícios que a diversidade traz, olhando para o mundo corporativo, né? Por que é importante? Porque a margem de lucro pode aumentar em 25%, porque as lideranças, 17% das lideranças relatam melhoria na alta performance, porque o ROI, que é o retorno sobre investimento, né, fica 35% mais alto em empresas que trabalham na diversidade. Então, são números que evidenciam que essas ações fazem a transformação para o negócio. E é nesse lugar que muitas vezes a empresa entende que não tem como ela voltar atrás, porque vai fazer toda a diferença no resultado do negócio. Qual é o papel, né, das empresas, qual é o papel das lideranças? A empresa precisa estar muito consciente, né, dessa certeza e dessa verdade, precisa ser genuíno. Porque se não for genuíno, rapidamente aparece alguém para dizer que não é. É muito fácil desconstruir, né, todo esse discurso quando não é genuíno. No grupo, a gente tem programa de mentoria para pessoas negras, né? Então, mentores que acolhem pessoas negras e fazem um acompanhamento e abrem caminhos para que essas pessoas possam se desenvolver. A gente acabou agora, semana passada, um programa que chama Pacto Preto, de aceleração de carreira para pessoas negras dentro da Artplan. E foram 7 meses de formação para essas pessoas negras que foram selecionadas
para ocupar cargos de liderança no futuro próximo. E aí a gente continua o desenvolvimento e o acompanhamento dessas pessoas para que elas possam chegar nesses lugares de liderança. Então, são ações práticas, vivas, que têm investimento, né? A gente não faz sozinho, contratamos uma consultoria para dar essa formação. Então, tudo isso são ações que estão pulsando dentro da empresa o tempo todo e que fazem a transformação. Nós temos uma política de diversidade e inclusão das empresas do grupo, onde a gente fala que a gente não aceita, dá exemplos de frases inadequadas, por exemplo, que são usadas, como você deve agir quando você sofre alguma situação de racismo, canal de denúncia, isso tudo está no documento, que é uma política de diversidade e inclusão que rege as nossas ações e onde a gente declara as nossas diretrizes, né? E sempre fornecer o letramento, a sensibilização dos colaboradores, criar políticas e práticas inclusivas e metas e estratégias de inclusão. A gente faz o censo da diversidade todo ano e, a partir dos resultados do censo, a gente entende que metas a gente pode ter para os próximos anos. Então, por exemplo, temos 29% de pessoas negras na empresa, mas só 5% ocupam cargos de liderança. E aí, em função disso, criamos o Pacto Preto, que é um programa de aceleração de carreira para pessoas negras ocuparem cargos de liderança. Então, essas são estratégias, né, programas que surgem a partir da mensuração de dados. E as lideranças, como você, que é líder, pode contribuir para essa transformação? Conhecer as pessoas com quem você trabalha, usar a escuta ativa, né? Perceber como aquela pessoa, de onde aquela pessoa vem, como ela está se comportando, o que está acontecendo com ela na família, deixar espaço para que, por exemplo, ela possa trocar com a sua liderança quando por acaso ela ouvir uma fala racista, garantir a segurança psicológica, né, e a equidade de todos no seu time, buscar perfis diversos. Se você olha para um time onde, dentro das nossas empresas, onde só tem pessoas brancas, por exemplo, na hora que abre uma vaga para esse time, as pessoas do RH já sugerem para aquele gestor a contratação de uma pessoa negra, ou de uma pessoa com deficiência, muitas vezes, né? Ou de uma pessoa com mais de 50 anos, muitas vezes. Então, promover essa inclusão a partir do engajamento também das pessoas do RH, que podem ajudar a trazer pessoas diversas para o time. E a gente chama isso de liderança inclusiva, né? O líder que age dessa forma, o líder que tem esse olhar atento para o seu time, é um líder inclusivo. E o papel dele é garantir que todas as pessoas sejam tratadas com equidade, com segurança, com pertencimento e com respeito. Falando assim, às vezes parece fácil, né? É tranquilo garantir que todo mundo seja tratado igual no meu time. Só que, se eu não conheço as pessoas, se eu não sei como elas se declaram, se eu não sei de onde elas vêm, eu nunca vou saber se todo mundo está sendo tratado da mesma forma e com o mesmo respeito. E é impressionante, a gente no grupo que já trabalha isso há tanto tempo, ainda acontecem situações de racismo, ainda acontecem falas racistas, porque é uma coisa que está incrustada na nossa sociedade, né? A gente tem o racismo estrutural, que muitas vezes nos rege ainda, e as coisas acabam acontecendo. Mas aí o que a gente já faz hoje? A gente trata. O colaborador, ele já entende que esse assunto pode ser falado. E a partir do momento que ele entende que o assunto pode ser falado, a gente pode tratar
e a gente pode resolver minimamente dando um acolhimento para aquele colaborador. Então, o papel do líder, o papel da liderança é muito importante nessa transformação, para que ele possa ajudar e entender que ele pode ser um agente dessa transformação. Quem é líder precisa ter essa consciência de que ele não está ali só gerindo um time, só gerindo um local de trabalho. Ele está ali também para promover o bem-estar de todos, para garantir que todos tenham o mesmo espaço, que todos tenham a mesma voz. O futuro do trabalho hoje, uma vez eu ouvi de uma CEO de uma empresa: lideranças, vocês falharam, agora tem que começar do zero. Porque a geração Z que está vindo aí, que está ocupando o mercado de trabalho, ela não aceita mais muitas coisas que eram aceitas no mercado de trabalho. Ela reivindica, ela troca rápido de lugar se ela não está satisfeita, ela chega e ela exige que sejam implementadas ações, que sejam implementadas políticas, ela é muito mobilizadora. Então, nesse futuro, o líder precisa ser um líder inclusivo, precisa estar atento a todas essas transformações na sociedade, né? Então, quais são os traços de um líder inclusivo que se supõe que ele tenha? Comprometimento, curiosidade, coragem, porque muitas vezes ele vai precisar enfrentar situações difíceis e ter conversas difíceis, uma inteligência cultural no sentido de ter olhar para outras culturas, de valorizar outras culturas, de valorizar outras histórias e outras narrativas, conhecer o que são os preconceitos, né? Entender o que é preconceito, entender o que é discriminação, entender como ele pode lidar em situações difíceis e trabalhar em colaboração. Para trabalhar em colaboração, ele precisa incluir o time, né? A conversa com o time precisa estar sempre quente, precisa estar sempre potente, precisa estar sempre viva, para que todo mundo possa se sentir incluído. O que a gente tem a ver com isso hoje, né? Muitas vezes a gente fala, vou ficar no meu canto, não vou mexer com isso, né? Eu costumo dizer que o que a gente fala, o que a gente declara, a gente pode transformar. Ontem eu encontrei uma pessoa que, quando a gente começou a falar da palestra, qual era o tema da palestra e tal, essa pessoa foi me contar uma situação de racismo que ela viveu e ela começou a chorar. E ela falou, isso aconteceu comigo há 20 anos. Eu nunca tinha falado mais sobre isso, mas é uma coisa que ainda me mobiliza muito. Então, isso estava guardado dentro dessa pessoa durante mais de 20 anos, sem tocar no assunto, e uma coisa que afetou a família dessa pessoa. E por que não falar? O que acontece hoje, que já vem acontecendo nas escolas, é que o assunto é debatido. E se a gente debate, a gente tem possibilidade de transformar. Se a gente não fala, se a gente finge que não está nada acontecendo, não tem racismo, é tudo muito leve e vamos seguir a vida, não é assim que acontece. Cada pessoa negra que está aqui, eu posso afirmar que já passou por uma situação de racismo. Se disser que não passou, porque não se tocou, não percebeu que estava naquela situação de racismo. Não tem como, tá dentro da nossa sociedade esse olhar ainda racista. Então, se a gente fala, se a gente discute, se a gente debate, se a gente conversa com os nossos filhos, com os colegas dos nossos filhos, a gente tem em nós mesmos a possibilidade dessa transformação. Então, a ferramenta que eu indico sempre é falar sobre o assunto. Vamos conversar.
Existe o racismo? Existe. Como que a gente combate? Como que a gente ensina? Né? Eu tenho pessoas hoje que falam, nossa, eu aprendi com você que as cotas eram uma coisa importante. Eu não entendia por que precisava de cota para pessoas negras, hoje eu entendo. Então, se a gente conversa, a possibilidade das coisas ficarem mais fáceis é maior, né? Então, se você não é uma pessoa negra, saia da sua bolha, olha para o lado, entende quem são as pessoas negras. Tem algum negro na sua família? Uma vez eu estava fazendo uma palestra como essa e falava muito historicamente, né, sobre o racismo, sobre o período da escravidão e tal. No final, uma pessoa veio falar comigo, uma menina que trabalhava comigo, ela falou: hoje eu entendi porque eu sempre fui tão discriminada na minha família, por conta do meu cabelo, que não é um cabelo liso, e da cor da minha pele. Mas eu nunca tinha entendido que eu era diferente deles, porque eu tinha a pele mais escura e o meu cabelo não era um cabelo liso. Então, essa consciência, né? Esse entendimento do que a gente é e de onde a gente vem, né, nos ajuda muito. Então, se você não é uma pessoa negra, tenta olhar para o seu lado, tenta ver quem é, tenta entender de onde essa pessoa vem, que bagagem ela traz, se está no ambiente de trabalho, como ela trabalha, o que ela traz de diferente, ela se coloca nas reuniões, ela fala, ela tem espaço, você dá espaço, você reconhece quando ela faz uma coisa bacana, quando ela tem uma entrega bacana, né? Usa a sua escuta ativa para saber quem é aquela pessoa, porque ela representa muito na nossa sociedade, né? Questione o que a gente chama de vieses inconscientes, né? O que é um viés inconsciente? É eu olhar uma pessoa negra, um homem negro na rua de capuz e ficar com medo porque eu acho que ele vai me assaltar. Então, fugir desse lugar, entender que não precisa ser aquilo, né? Nem sempre é o que o nosso viés inconsciente está nos indicando. Aprender sobre diversidade, né? Vocês que estão aqui hoje, quem segue pessoas negras nas redes sociais? Quem são as pessoas que você segue? O que elas estão falando? O que elas estão pregando, né? Se a gente acompanha, se a gente ouve, a gente aprende. Eu falo lá no grupo Dreamers, quando a gente tem palestras, quando a gente tem encontros, em todos eles eu aprendo alguma coisa. Não tem como não aprender numa conversa sobre diversidade. Cada dia é uma coisa que a gente aprende. Cada dia é uma palavra, cada dia é uma percepção diferente de uma cultura, de um comportamento, né? E isso só é possível se a gente está aberto para isso, se a gente está aberto para aprender. E ser um aliado no combate à discriminação, ser um agente transformador, estar atento, né? A gente tem no grupo relatos de pessoas que falam, eu aprendi no grupo que essa era uma fala racista, eu estava num grupo de amigos e alguém falou e eu não consegui ficar sem dizer nada. Interferi naquela conversa, uma pessoa branca, tinha tido um aprendizado dentro do trabalho e que atuou como agente transformador no seu grupo de amigos. Então, é uma cadeia de possibilidades de transformação, né? E se você se autodeclara negro, buscar letramento, entender conceitos sobre a cultura negra, entender de onde a gente vem, por que isso tudo acontece com a gente, né? Entender que ser diferente é o que te torna único, aquilo que você é, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você fez na vida, o que fazia sua avó, sua bisavó, impactam na pessoa que você é hoje. Então, valorize isso, né? Eu hoje estou aqui como filha de Carlos Moura, mas durante muito tempo, como eu falei, no meu ambiente de trabalho, isso não era nem mencionado, ninguém sabia do meu trabalho, que eu era filha do primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares. Era uma coisa que
E não é nem que eu não valorizasse, eu achava que aquilo não iria impactar no resultado do meu trabalho. E tudo mudou a partir do momento que eu fiz uma mentoria dentro do programa de mentoria e entendi que aquela parte da minha história dizia muito sobre mim. Eu comentava com o Joca sobre a habilidade da negociação, né? Meu pai é quase um diplomata, um negociador, e eu herdei essa habilidade de negociação dele, e eu entendi que isso ajudava no meu trabalho, né? O resultado do meu trabalho também passava por isso. Você, negro, confie no seu potencial, confia no que você é e no que você pode ser. A gente acabou, na semana passada, encerrou o programa Pacto Preto, de aceleração de carreira para pessoas negras, e aí um cara falou, antes eu me achava um merda, agora eu acho que eu sou foda. E aí a gente faz o quê com esse colaborador? Conversa com o gestor dele e fala, olha, esse cara aqui, ele achava que ele não valia nada, agora ele acha que ele é bom pra caramba, então você vai ter que dar um jeito de desenvolver, de ouvir, de saber o que ele quer fazer, está cheio de gás para a empresa, que vai impactar no resultado de negócio da empresa, mas é sua responsabilidade entender que caminho você vai abrir para esse cara. Faça networking, né? Nós negros, o tempo inteiro trocando, conversando, conhecendo outras pessoas. Já me aconteceu várias vezes de procurar, por exemplo, mulheres negras que são referência no movimento negro, né, dentro do meu meio corporativo, que é a comunicação, mandar uma mensagem e receber imediatamente uma resposta. Pode deixar, vou te ajudar, o que você precisa. Fala que você falou comigo e que eu só estou fazendo porque é você que está me procurando, entendeu? Essa cadeia de networking entre nós, pessoas negras, que também é muito importante. Procurar empresas que valorizem a diversidade, né? Estar num ambiente onde isso seja valorizado e participar de coletivos, de debates, de ações de transformação, de comissões, de coletivos que possam ajudar a fazer essa transformação. E falando de boas práticas, né? O acolhimento individual. A gente tem no grupo um projeto que chama Toque de Acolher, que você pode procurar uma pessoa do RH para falar uma situação que você esteja passando, pedir uma ajuda, ter um acolhimento, utilizar de novo a escuta ativa, questionar os vieses, buscar aprender. Acho que eu vou ter lá atrás, que eu já tinha passado por esses slides. E acho que é nesse lugar de abrir possibilidades de formação e de transformação que o mercado corporativo vem se desenvolvendo. É muito importante esse movimento dentro das empresas, né? E ele vem, como eu disse, às vezes dos clientes que exigem nas suas licitações que a questão da diversidade esteja presente nas empresas, e é a gente fazer disso ferramentas para que a gente possa transformar, porque é o que todo mundo quer. Acredito que todo mundo que está aqui hoje quer igualdade de oportunidades, um mundo onde todo mundo seja possível e tenha o seu lugar, um mundo onde todo mundo possa ser o que realmente é, sem nenhum tipo de discriminação. Então, é esse caminho que a gente busca, né? E é nesse lugar que a gente quer atuar para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Dúvidas, comentários, perguntas? Eu quero agradecer, né, sua palestra maravilhosa e a sua história de vida também. Eu sou natalino, sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, do campus Mundiaé, sou presidente do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também da região.
E quero parabenizar, né, o meu irmão Marcos Guarino, prefeito da cidade de Muriaé, né, a Tatiane Rangel, secretária de Direitos Humanos, e o meu irmão Joca, que vem, né, é uma pessoa que eu considero assim, tem um maior respeito, porque o Joca me ensinou as coisas mais importantes que eu aprendi, né, em relação à minha própria negritude. E quero dizer que você falou, tudo que você falou, eu absorvi e me alimentei. Porque eu venho aprendendo, né, e você falou de seguir pessoas negras, né, de lideranças negras. E eu aprendi que o nosso ori, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ori, que é a nossa cabeça. Na ancestralidade a gente chama ori. Porque às vezes nós, pessoas negras, absorvemos posicionamentos racistas e incorporamos esses posicionamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente escuta e absorve. E hoje, tudo que você falou aqui alimentou o meu ori. Então queria expressar, sobretudo, a minha gratidão. Agora vem uma questão que é mais uma reflexão, né? Você falou muito da questão, né, das pessoas negras que recebem uma oportunidade. Eu sou uma dessas pessoas que recebi algumas poucas oportunidades na vida. E quando eu recebi, eu aproveitei. E a gente vê que quando a gente observa uma pessoa negra que recebe uma oportunidade, eu não vou dizer que é 100%, porque é difícil, né? Mas 99% vai receber aquela oportunidade e vai fazer de tudo para poder demonstrar que aquela oportunidade foi bem utilizada. Então, são os casos de sucesso que a gente tem. É por isso que quando as pessoas me chamam para poder fazer palestras também, eu não costumo ocupar esse lugar de ser uma pessoa que representa um negro bem-sucedido. Porque eu tive oportunidades. E eu tenho certeza que os meus irmãos que não tiveram oportunidade, se eles tivessem, possivelmente seriam bem mais sucedidos, bem mais bem-sucedidos do que eu. Aí eu vou pegar a minha reflexão. Né? Você trabalhou bastante aí com a questão das empresas e de como que a diversidade ela é fundamental. Você apresentou dados ali que demonstram a razão, né, proporcionalmente ali, né, diretamente proporcional, o maior nível de diversidade é o maior nível de desenvolvimento da empresa. E aí, a minha reflexão é a seguinte: eu trabalho em uma empresa pública. E eu sei que a Prefeitura de Muriaé tem ampliado bastante a diversidade. Eu vejo pessoas negras em posição de liderança dentro da Prefeitura. E me dá um conforto danado poder lidar com a Deise quando eu vou ser atendido na Secretaria Municipal, no Serviço Público Municipal. Quando eu vejo a Rosane desenvolvendo ali o trabalho com Libras, então a gente vê que tem um crescimento grande, né? Quando a gente vê a Shirley, né, vindo aqui apresentando tudo que ela faz, né, de uma forma tão maravilhosa, né? Quando a gente vê o Joca, presidente do Compi. Mas em outros lugares a gente não vê esse desenvolvimento. E aí eu queria saber de você como é que a gente pode fazer para mudar essa situação. Porque nas empresas a gente costuma mexer no bolso. Né? A gente demonstra, o que você fez aqui, olha, as empresas que possuem diversidade, elas conseguem ter um case de sucesso.
né? Agora, nas empresas públicas, geralmente as pessoas não estão muito preocupadas com a questão ali do sucesso de retorno financeiro. Então, como é que a gente faz para mostrar dentro do setor público que a diversidade ela é fundamental? E quais são os mecanismos que a gente pode construir para poder fazer com que isso seja implementado e que não seja um programa de governo, né, que seja um programa de Estado, porque o Dr. Marcos Guarino ele não vai poder ficar na prefeitura eternamente. Até acho que ele não quer também, porque ele tem outras coisas para fazer na vida aí, né? A gente vê que o trabalho é cansativo demais, esse negócio de ser prefeito. Então, em algum momento ele não vai ser prefeito mais, né? E aí o meu receio será que quem vai entrar vai permanecer com essa preocupação? E como que a gente pode fazer para garantir aquilo que a gente conquistou, né? E que a gente conquiste mais também dentro do setor público. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Obrigada a você pelas palavras. Eu acho que talvez possa parecer um caminho um pouco mais longo, mas a gente já tem hoje algumas leis, né, que nos protegem. E eu acho que talvez no setor público o caminho seja a nossa organização para que a gente possa fazer essas leis. A gente falar do tema, né? E para a gente falar, a gente não pode estar sozinho, como eu falei aqui, a força dos coletivos, né? Então, se a gente não está sozinho, se a gente fala sobre o assunto, se a gente procura as leis que a gente tem que exigir fazer com que elas fazer valer as leis que nos protegem, aí a gente consegue ir devagarzinho nessa transformação. E isso não significa, ou não precisa significar, colocar o pé na porta, né? A gente não está falando de brigar, a palavra é exigir, mas não é exigir no lugar da imposição nem da batalha, né? É no lugar da negociação e é no lugar do aprendizado duplo, do diálogo. Se a gente tem uma lei, por exemplo, que determina que o ensino da história africana esteja dentro das escolas, vamos fazer valer essa lei, vamos lá na Secretaria de Educação e dizer que essa lei existe e a gente precisa fazer valer. Secretaria, você precisa de ajuda? Vou trazer alguém aqui que possa contribuir com esse debate, sabe? Eu acho que pode ser uma forma da gente acelerar esse processo nas empresas públicas também. Pergunta, mas é curioso, eu vou fazer o ano que vem 50 anos de formado em medicina. A minha turma, de fato, tinham 2 negros, uma negra e um negro. E é estarrecedor a minha capacidade de análise hoje, com 75 anos, muito maior quando eu tinha gente, né? Alguém sabe me dizer como está a situação hoje em relação à questão médica, a formação médica, e em relação às outras áreas de atuação, engenharia, direito, etc. Me bateu essa curiosidade. Eu não saberia te dizer números, né? Dados, mas a gente tem como resultado das cotas raciais uma presença muito maior de engenheiros, médicos e outros profissionais negros, né? Isso é fato. O que nem sempre quer dizer que eles estão tendo as mesmas oportunidades de trabalho, né? Mas sim, a gente tem mais profissionais negros formados. Eu tenho um exemplo no grupo de uma campanha que a gente está fazendo para a IDOMED,
que é faculdades, né? Chama específico para o curso de medicina. A IDOMED vai contratar mais médicos negros para darem aulas, está trocando todo o seu, os seus exemplos, né? Livros, todos os estudos, onde só tem pessoas brancas, incluindo pessoas negras. Uma das coisas mais violentas que eu já ouvi nos últimos anos, eu aprendi nessa campanha, que a presença de pessoas negras no meio da medicina, ela sempre é mais forte nos corpos que são estudados, porque os corpos que são doados para os estudos, na maioria das vezes, são de pessoas negras. E aí essa campanha fala sobre isso, evidencia isso, propõe que isso seja modificado e propõe uma nova forma de ensinar aos médicos sobre a saúde da população negra. Como olhar aspectos específicos da população negra para que se possa salvar vidas negras. Então, são transformações que vêm acontecendo, né, ao longo dos anos, muito em função de médicos negros que já estão atuando, que estão estudando anemia falciforme, que estão estudando a pele negra, que estão estudando a pressão alta que atinge a grande maioria da população negra. Isso tudo resulta em quê? Uma sociedade melhor e salvar vidas, né? Que é o que todo mundo quer. A título de informação, eu gostaria de dizer que o Urieta é um médico negro que comigo fundou o Macumba, o Movimento Artístico Cultural Negro Brasileiro, que é o Dr. Olímpio, um médico negro, mas negro assumido mesmo. E também tem uma funcionária, a filha de um funcionário da Prefeitura da Agricultura, a filha do Camilo, que forma também esse ano medicina. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Meu nome é um prazer te conhecer. Eu vou contar um pouco da minha experiência, mais para reflexão mesmo, sabe? Uma pequena experiência, né? Foi jovem ainda, mas porque trouxeram essa questão dos médicos, a minha área de administração, tá? É completamente diferente, mas aí eu trago essa experiência. Quando eu acessei, né, o ensino superior, quando eu me deparo com a matéria de metodologia científica, a minha primeira percepção é que eu quero estudar diversidade, de não impacto ela tem na administração, sabe? E aí, tanto na pública quanto na privada. E aí, só que aí você depara com uma falta de instrumento para poder pesquisar. E aí eu encontrei, né, diversas pesquisas que eu fiz, eu encontrei uma pesquisa relacionada a essa questão. A empresa que tem mais diversidade, ela consegue ter uma produtividade, criatividade, N fatores, sabe, que saem da frente. E aí, assim, a questão do ensino superior, por si só, ele já é difícil para uma pessoa negra, porque a maioria dos teóricos são brancos, os pensadores são brancos. Então, a gente está pensando e estudando e aplicando a teoria de uma pessoa branca a partir de uma estrutura, né, sistêmica, e aí muitos podem achar que isso não influencia, mas isso influencia, sabe? E muito na formação, pelo menos na minha formação, influenciou. Eu tive outros caminhos, né? Tive professores sensacionais que me ajudaram nesse processo, isso foi muito importante, de passagem. Eu sou fruto do Instituto Federal, tenho muito orgulho de ser fruto do Instituto Federal, muito orgulho das pessoas que eu tive, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Isso faz falta. E aí, quando você tem uma lei para poder falar sobre a cultura afro, né, nas escolas, as pessoas acham que isso não tem relevância, mas isso tem relevância, porque aí a pessoa vai entender de onde ela veio, sabe? Qual que é o princípio, né, da origem dele. Isso é muito importante, o senso de pertencimento. Que para mim também foi um choque, não foi uma coisa que aconteceu naturalmente, foi um choque que eu tive de realidade, sabe? E aí você imagina, eu enquanto jovem, conhecendo o mundo, e aí querendo resolver vários problemas do mundo também, a gente tem essa aptidão quando a gente é jovem, né? E a gente depara com várias barreiras, várias dificuldades, né?
a juventude ela tem o poder de continuar, né, de existir. Eu acho que cabe a nós continuar esse processo, né, de emancipação. Que ele não vai findar agora, né? A gente sabe disso, tem várias coisas ainda para poder ser melhoradas, várias políticas que precisam ser revistas, políticas que estão aí e que precisam de aplicabilidade, porque no papel são muito bonitas, né? Mas aí na hora que você traz para a realidade, por isso que é muito importante as organizações organizadas, né, os coletivos organizados, para estar no mesmo debate, trazer a realidade para esse lugar, né, de decisão, de construção. E aí eu trago essa reflexão, porque eu acho que é importante, pelo menos para mim foi, porque aí quando eu descobri que existem escritores, existem pessoas negras que foram importantes na história, na construção da nossa história, isso foi libertador, sabe? E me deu mais energia e gás para poder continuar naquilo que eu acredito. Então, mas essa perspectiva de é difícil, não é fácil, mas também a gente é resiliente, né? A gente cresceu e viveu num ambiente que a todo momento ele traz para nós argumentos, história, de cultura, de tecnologia. A gente não sabe fazer tecnologia, é importante dizer isso. E aí a gente tenta se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, e que isso impacta outras pessoas também. Eu acho que essa questão da rede também é importante. A gente chega a algum lugar, mas a gente não pode chegar sozinho, sabe? Eu acho que nossos ancestrais deixou isso pra gente. A gente chega, mas a gente não pode chegar sozinho. A gente precisa abrir caminho, espaço, para que outras pessoas também cheguem, porque só assim mesmo tem uma reparação de verdade. Boa noite. Boa noite. Eu trabalhei no censo como recenseador. E eu fiquei surpreso com o crescimento da parte se declarado, queriam se declarar moreno. Ele não tem essa opção. Não falava, coloca branca. Eu ficava surpreso de olhar para ela e ela se achar branca. E surpreso também que o pessoal menos de 30 não se declaravam. Se declaravam. Isso eu achei interessante. Não tem uma estatística de quem é branco, quem é pardo, quem é preto. Não tem. Tem estatística dependendo da idade. Mas eu fiquei muito surpreso. Na verdade, essa questão da autodeclaração, né, é uma questão que vem modificando muito os olhares, né? E esse autoconhecimento, pegando o gancho do que você falou, se a gente se conhece, se a gente entende a nossa cultura, se a gente entende a nossa origem, fica mais fácil a gente entender quem a gente é. Eu tenho um colega que trabalha comigo que falou: Débora, mas como eu sei se eu sou negra? Eu tenho essa cor, mas eu não sei. Eu falei: velho, sua família é de onde? Seu avô? Seu bisavô? Ele nunca tinha tido essa conversa na casa dele, né? Então, de novo, eu acho que é debate, né? Para que a gente possa evoluir nessa autodeclaração, né? Nessa identificação de quem a gente é. E para que a gente cada vez mais vá desmistificando essa coisa do brasileiro miscigenado, né? Que, de alguma maneira, isso só serviu para nos atrapalhar, né? Agora, quando a gente tem pretos e pardos reconhecidos como os negros no Brasil, né? Tem a questão do movimento político que foi feito para que a gente chegasse nesse lugar pelo movimento negro, né? E esse é um lugar que a gente precisa olhar para ele com muito respeito ainda, para entender daí para onde que a gente vai evoluir. Eu acho que a gente está agora num momento que é um pouco um marco nessa discussão do negro, preto, pardo
Eu ainda não sei muito bem para onde a gente vai evoluir, mas acho que a gente está no momento do marco. Quando a gente tem as bancas, né, de heteroidentificação, essa é uma questão que está muito latente, né? Quem realmente será reconhecido como negro, né? Eu debatia isso semana passada e a pessoa falou, vai chegar um momento que vai ser só o negro retinto mesmo. Você acha isso ruim? Falei, não sei, pode ser que essa seja a evolução, por exemplo, desse debate e dessa questão, né? Mas eu acho que a gente está num momento que daqui a pouco a gente vai ter um marco ali nessa questão de pretos e pardos no Brasil. Para minha, eu tenho duas profissões, tá, gente? Eu sou professora e também advogada. A pergunta é para a primeira profissão, que é professora. Inclusive, tem que falar aqui que Moreira está na frente de muitos municípios, porque nós temos lei de protocolo antirracista e a população tem que saber cobrar isso. Temos Estatuto da Igualdade Étnico-Racial, que eu sei que a grande maioria não sabe, mas nós temos que ter isso em mãos, e a Secretaria de Educação fez, mês passado, o primeiro congresso e capacitação de educação antirracista. E é uma dificuldade para a grande maioria dos professores, ainda que negros, como trabalhar o racismo com as crianças. E nós tivemos a capacitação, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é muito importante. Nós tivemos um caso que ficou muito conhecido aqui na cidade, agora no último mês, de uma situação bastante grave numa escola, e eu acho que o povo tem que saber, principalmente professores e funcionários, têm que saber como lidar com isso, tanto com o agressor quanto com a vítima. Né? Eu acho que um dos debates é sobre essa dor, o quanto é dolorido para uma criança sofrer racismo dentro da escola. E eu acho que esse pode ser um começo desse debate, quando a gente fala de conscientização, de sensibilização. E a formação dos professores é fundamental, é premissa, né? Se você tem professores que nunca estiveram num debate como esse, que não conhecem a lei que exige que seja aplicada o estudo sobre a África nas escolas, que nunca leu um autor negro, que não conhece a história contada de um outro jeito, dificilmente ele vai conseguir identificar uma situação de racismo, acolher aquela vítima do racismo e buscar meios de minimizar aquela dor que é o que a gente mais busca, né? E buscar meios também legais para que aquilo não aconteça mais. Eu sempre falo que a lei, a punição, né? O racismo como crime, a gente precisou dele para avançar, né? Ele precisa existir para que as pessoas saibam que é crime e que se aquilo acontecer, aquela pessoa pode ser penalizada. Mas a gente tem, às vezes, outros recursos, que são a educação dos professores. Se a gente começa pela educação dos professores, por essa educação antirracista, daqui 5 anos, a gente já vai ser mais fácil. Já vai ser mais fácil dentro da sala de aula, os alunos já vão entender melhor essas questões, né? Não tem jeito, é bater na tecla todo dia, e eu sempre falo que a gente dá 2 passos para frente e dá 1 para trás, dá 2 para frente e dá 1 para trás. Ainda no meio corporativo, com tudo isso que eu falei aqui para vocês que a gente está praticando. Então, é educação. E aí,
Se quem está educando não tem essa educação antirracista, nada vai ser transformado. Então, é abrir formas de que os professores sejam... Hoje nós vamos falar sobre racismo para que não aconteça mais situações racistas dentro da escola. É isso. Né? Porque ninguém quer que aconteçam situações racistas dentro da escola. Nenhum professor está apoiando que um aluno sofra uma situação de racismo dentro da escola. Se ele não está apoiando, o papel dele também é saber como agir e se letrar no tema para que ele possa acolher e não deixar que aconteça mais uma vez. Muito obrigada pela sua fala. E nesse caso foi muito importante também, gente, a escola tem um regimento que previa isso. E o aluno agressor foi, inclusive, expulso no mesmo dia. Então, e muita gente viu nas redes sociais, a gente vê, coitado do menino que foi expulso da escola. Gente, mas o que ele fez foi muito grave. E a gente tem que conscientizar que o que ele fez foi crime. A fala dele foi muito pesada para uma criança, um rapaz de 14 anos. E se a gente não colocar essa consciência desde cedo, eles vão crescer racistas. Débora, muito obrigada pela sua contribuição. Eu sou estudante de pedagogia e a minha dúvida, o meu questionamento é a partir de que idade que a gente começa a introduzir isso? Porque sim, eu sou uma mulher branca, mas eu tenho também de como abordar essas questões, eu estou estudando ainda, mas gostaria de entender como que a gente pode abordar, qual a melhor forma, e também de representação, porque eu tenho um outro lugar. Então, como que eu posso trazer isso mais próximo, né, das crianças, dos adolescentes, trazer essas pautas e também ter uma forma de ter esse crescimento com essas crianças, né? Entender como que a gente pode estar introduzindo as histórias, né, porque a gente segue uma regulamentação do MEC. Então, por mais que eu esteja estudando e precise contar as histórias, como que eu vou abordar dessa forma? Esse é o meu questionamento. Eu acho que é da mais tenra idade, criança que ainda não fala e que ainda não lê, ela pode ter acesso a livros que trazem personagens negros, por exemplo, e que ela vê personagens negros como protagonistas de histórias infantis, já vai fazer toda a diferença para ela entender que o coleguinha negro que está do lado dela pode ser protagonista da sua própria vida. Então, eu acho que desde muito pequeno. É valorizar alunos negros que estejam naquela sala, né? Então, valorizar o cabelo, valorizar a cor, né? Exercícios em sala de aula onde se fala dos diferentes tons de pele, né? Quando é pequenininho, na mais tenra idade. Um pouco maiores, livros que retratam a realidade do negro, seja no Brasil, seja fora do Brasil, autores africanos, né? Um aluno que lê um autor africano e se encanta por aquela história, automaticamente ele vai ter curiosidade sobre a África, sobre a origem do povo brasileiro, né? Então, entendo o seu lugar de solidão, né? De querer fazer essa transformação, mas acho que esses são os caminhos, sabe? E a literatura vai ser sempre um grande aliado. Boa noite. Você falou sobre autoestima profissional do rapaz que sai da mentoria, você achou um cara bravo. Como demonstrar essa autoestima profissional sem a gente precisar bater o pé na porta, como você disse? O que a Débora usou? Pelo menos uma coisa aí para a gente saber. Eu acho que a partir do momento que eu entendi quem eu era, foi que eu consegui ter essa autoestima. A partir do momento que eu entendi minha origem, a importância de onde eu tinha vindo, minha família, a construção, minha mãe tinha sido pioneira do estudo das comunidades quilombolas, aquilo tudo, de uma hora para outra, aquilo entrou, e aí eu falei, pô, isso aqui tem valor, então vamos lá. Entendeu?
Eu acho que a gente se conhecer que faz a gente poder ter essa autoestima. E no caso desse colaborador que eu falei, eu estou colada nele, né? Eu estou ali apoiando. Vem cá, onde é que você quer chegar? Vamos por aqui, vamos por ali. Deixa eu falar com essa pessoa aqui para te abrir esse caminho aqui, né? Ajudando ele a fazer com que essa autoestima que ele descobriu faça com que ele avance profissionalmente, né? Então, eu acho que é muito autoconhecimento, é você se conhecer para saber o seu valor, se conhecer para entender que você pode sonhar no lugar que você quiser. Gente, então, muito obrigada pela presença de todos. Agradecer aqui agora a presença da nossa vereadora Cássia, que chegou durante o evento. E, mais uma vez, falar para vocês que na área externa tem a exposição de fotos de mulheres negras homenageadas nos últimos atos dos saberes, e também um QR Code para quem quiser o certificado ali fora. Agradecer muito a Débora, como eu disse, Débora Moura, gente, vamos agradecer. E esse é apenas um dos primeiros passos da nossa jornada atrás da nossa equidade. Muito obrigada a todos, boa noite. Queria fazer um agradecimento especial a Deise, que foi porta-voz desse convite. Obrigada, Deizinha, e obrigada à minha família que está aqui comigo hoje. Obrigada a todos.